Nós estamos nesse período de janeiro, dezembro já ficou para trás, né? Período de janeiro, onde nós temos alguns temas livres e nós voltaremos em breve aí com as nossas séries de mensagens. Tem alguém nos visitando aqui nessa manhã? Não? Primeira vez que está aqui, seja muito bem-vinda, né? O Senhor abençoe a sua vida e essa casa pertence ao Senhor e que você seja abençoada nessa manhã em nome de Jesus. Amém? Mais alguém? Tem uns aí que estavam meio perdidos, né? Meio desviados, mas visitante, né? Irmãos, queria trazer uma palavra, né, para o nosso coração nessa manhã. O Senhor tem falado muito ao meu coração sobre esse tema que eu vou trazer. E eu queria também compartilhar isso com vocês, porque nós temos um ano se iniciando e às vezes nós não refletimos naquilo que nós deixamos para trás e que tem nos feito tão mal com relação à nossa vida para com Deus. Às vezes a gente só vai no imperativo, às vezes a gente só segue o barco, às vezes a gente se submete a esse sistema, ou seja, a disposição mental desta era, e nós não percebemos que nós estamos deixando coisas que são saudáveis, coisas que são importantes para a nossa caminhada enquanto cristãos. Então eu gostaria de convidá-los nessa manhã, fique de pé, eu vou ler aqui alguns textos bíblicos. João capítulo 17, versículo 3. João 17, 3. Depois nós vamos ler Oséias capítulo 6, versículo 3. E depois nós vamos ler Jeremias capítulo 9, versículo 23 e 24. Dando uma dica aí para o pessoal da mídia. Amém? Glória a Deus. Isso aí. Revela, Senhor. Vamos lá. João capítulo 17, versículo 3. E a vida eterna é esta. Todo mundo fala que é a vida eterna, né? E a Bíblia deixa claro o que é a vida eterna. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. Vamos ler novamente. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem? Oséias capítulo 6, versículo 3. Eu sei que esse vocês conhecem muito bem também. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor como a alva, ou seja, como a nossa prioridade. A sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Mais uma vez, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor como a alva, e a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Jeremias capítulo 9, versículos 23 e 24. Jeremias capítulo 9, versículos 23 e 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Vamos ler novamente. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloria, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço
misericórdia, juízo e justiça na terra, porque essas coisas me agrado, diz o Senhor dos exércitos. Pai, esta é a tua palavra, e nós uma vez mais declaramos nessa manhã que a tua palavra é autoridade sobre as nossas vidas. A tua palavra é autoridade sobre as nossas emoções. A tua palavra é autoridade sobre os nossos sonhos, sobre os nossos objetivos. A tua palavra, ela é autoridade sobre os nossos corações, sobre o nosso entendimento, sobre a nossa sabedoria, sobre a nossa riqueza, sobre a nossa força. A tua palavra é soberana sobre todas as coisas, porque o Senhor se revela na tua própria palavra. E nessa manhã nós submetemos o nosso coração à tua palavra, e eu oro, Senhor, nessa manhã, fere o nosso coração uma vez mais nessa manhã, porque nós sabemos que a tua ferida não é para a morte, mas é para nos amadurecer, a fim de que possamos crescer em conhecimento a respeito do teu caráter, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tão grande privilégio o Senhor nos concede de sermos amadurecidos. Que esse ano de 2026 seja um ano onde o Senhor possa nos ferir constantemente, a fim de que possamos produzir frutos que permaneçam, Senhor. A tua palavra diz que o Senhor poda aquela árvore que dá frutos para que possa frutificar mais. Então, que esse ano de 2026 seja um ano onde a tua palavra possa podar o nosso coração, a fim de que possamos frutificar a 30, 60 e 100, a fim de que o seu nome seja glorificado no nosso meio, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, podem se assentar. Uma coisa que nós podemos enxergar nas Escrituras Sagradas é que conhecer ao Senhor é uma instrução bíblica. Talvez por muito tempo a igreja ela lutou contra isso. Eu não sei se você é dessa época, mas existia uma frase antiga que falava que a letra mata e o Espírito é quem vivifica. Pedro, mas isso é um versículo bíblico. Sim, é um versículo bíblico que foi tirado por muito tempo fora de contexto. Falavam que a letra mata e o Espírito vivifica, quando diziam que a letra era um entendimento a respeito das coisas, que você não precisava entender as coisas ou você não precisava saber. A única coisa que você precisava fazer era crer. Como se a fé e a razão fossem antagônicas entre si. Mas isso não é uma verdade bíblica. Nós precisamos conhecer ao Senhor. Conhecer ao Senhor é uma instrução bíblica. É por isso que muitos dizem: eu conheço Jesus. E a pergunta que nós devemos fazer muitas vezes é: qual Jesus você conhece? De qual Jesus você está falando? Você está falando do Jesus das Escrituras Sagradas, reveladas de Gênesis a Apocalipse, ou muitas vezes de um Jesus que foi criado pelo próprio homem? De um Jesus que foi criado pela cultura, muitas vezes um Jesus histórico, aquele Jesus quase que um hippie, paz e amor, aceita tudo, você pode ser do jeito que você quiser, você pode fazer do jeito que você quiser, porque Jesus ele veio para pegar o amor, então eu preciso aceitar tudo que você quer fazer, porque na verdade essa é a essência do Evangelho, é o amor. Perceba que a cultura, ela moldou o amor de uma forma, mas o amor bíblico é uma outra coisa. Percebam que a cultura, muitas vezes, ela criou um Jesus histórico que é, muitas vezes, desgarrado do Jesus da historicidade das Escrituras Sagradas. Então nós vamos perceber nessa manhã que a pior forma de idolatria, ela não é adorar outros deuses. A pior forma de idolatria é fabricar uma versão de Deus que não corresponde à sua própria revelação nas Sagradas Escrituras. O tema dessa mensagem nessa manhã é: e quando Deus ele se torna o seu ídolo? Porque idolatria não é apenas adorar outros ídolos, mas idolatria é fazer uma versão de Deus que não corresponde com as Sagradas Escrituras. Eu sei que já foi falado aqui muitas vezes, mas nós falamos a respeito do Tim Keller, e Tim Keller, na verdade, ele vai perpetuar aquilo que João Calvino, ele trabalha nas suas Institutas, que ele vai dizer e afirmar que o coração do homem é uma fábrica incessante de ídolos.
Essa é a natureza do coração do homem. O nosso coração, ele é rápido em produzir ídolos. Mesmo quando nós buscamos a Deus, nós temos a tendência de criar substitutos que possam se adequar às nossas expectativas, aos nossos caprichos, aos nossos desejos, aquilo que nós queremos que Deus realize na nossa vida, e nós vamos amoldando a Deus muitas vezes, produzindo uma caricatura de quem Deus não é. E é por isso que hoje nós temos o evangelho ortopédico. A cruz, ela se amolda à minha necessidade, e não mais eu que me amoldo à cruz. Muitos têm pregado esse evangelho ortopédico, esse evangelho homeopático, distribuído em doses homeopáticas para servir as pessoas de acordo com as suas necessidades. O coração do homem é uma fábrica incessante de ídolos. E aqui está o perigo dessa identidade errada naquilo que é certo. Porque muitas vezes a idolatria mais sofisticada, já que nós estamos vivendo num período de pós-modernidade, porque certamente quando se fala sobre idolatria, sobre ídolos, a sua cabeça já vai lá para a imagem de esculturas que o outro grupo de pessoas que você conhece adora, ou sobre outros tipos mais expostos de idolatria. Mas falando sobre essa identidade errada naquilo que é certo, a idolatria mais sofisticada não é trocar Deus por uma estátua. A idolatria mais sofisticada, muitas vezes, é associar o nome de Deus, é associar o caráter de Deus em um caráter e uma identidade que são totalmente incompatíveis com aquilo que Ele revelou de si mesmo nas Escrituras. É por isso que quando nós lemos aqui em João, capítulo 17, versículo 3, a instrução bíblica é: e a vida eterna é esta, que conheçamos a Ti, o único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. O conceito de identidade errada no momento certo refere-se justamente a uma das formas mais sofisticadas de idolatria que nós podemos presenciar na atualidade. O indivíduo, ele se utiliza do nome de Deus, ele se utiliza do nome de cristão, ele se utiliza da identidade de Cristo, mas ele associa a ele um caráter e uma identidade que muitas vezes não correspondem com a autorrevelação nas Escrituras. E esta é a pior idolatria. Não necessariamente está adorando a outros deuses, mas o resultado de uma compreensão equivocada do caráter de Deus faz com que ele produza um Deus que não é o Deus das Escrituras. É por isso que quando alguém diz, eu sirvo a Jesus, muitas vezes a gente precisa analisar qual Jesus você serve. Você serve ao Jesus das Escrituras Sagradas, ou você serve um Jesus histórico, um Jesus criado muitas vezes pela cultura? Irmãos, esse processo, ele gera idolatria através de mecanismos, e muitas vezes mecanismos teológicos. Muitas vezes mecanismos que parecem piedosos, mas são comportamentais. Como as próprias letras, as Sagradas Escrituras, ela vai nos dizer, é uma substituição daquilo que é verdade. Muitas vezes substituímos aquilo que é real por um Deus imaginário, para suprir as nossas expectativas. A idolatria, ela ocorre quando há uma incapacidade de ligar o nome à pessoa real. Nós falamos sobre a pessoa, mas quando nós vamos analisar o seu caráter, não corresponde com as Sagradas Escrituras. Quantos de nós já estávamos em algum ambiente que era falado alguma coisa na plataforma, mas quando nós líamos as Escrituras não correspondia com aquilo que estava escrito? E era um ambiente de idolatria, porque falavam-se sobre Deus, falavam-se sobre Cristo, mas não era o Deus das Escrituras, não era o Cristo das Escrituras, mas era algo imaginário. Lembre-se dos dois discípulos,
lemos hoje, né? Pelo menos eu terminei o livro de Lucas, aleluia. Daqui a pouco eu chego nessa parte. Lemos hoje a respeito dos 2 discípulos que estavam no caminho para Emaús. Os discípulos estavam nesse caminho, mas eles foram corrigidos por Jesus. Porque na cabeça deles existia um Messias imaginário, e Jesus veio para poder revelar o Messias real, que muitas vezes não corresponde com aquilo que nós esperamos. O que os discípulos esperavam? Que Jesus iria se assentar no trono do Império Romano e iria libertar imediatamente o povo de Israel das garras do Império Greco-Romano. Foi isso que aconteceu? Claro que não. É um Messias imaginário versus um Messias real. Quando o imaginário de uma pessoa, ela é ocupada por uma versão de Deus, que apenas foi produzido para poder suprir, atender aos nossos próprios desejos, aos nossos próprios caprichos, às nossas próprias expectativas, Deus, ele é reduzido a uma categoria de ídolo. Ele deixa de ser o único e verdadeiro Deus, e ele passa a ser um dentre deuses. Mas na verdade isso é uma tentativa de manipulação da nossa parte. É uma manipulação na tentativa de controle, porque diferente do Deus verdadeiro, diferente do único e verdadeiro Deus, que é incondicionado e soberano, os pensamentos dele são melhores e maiores do que os nossos. Nós não podemos colocar Deus em uma cadeira e questionar, porque ele administra as coisas da forma como ele administra. Nós não podemos questionar ao Senhor, porque ele escolhe alguns e não escolhe a outros. Nós não podemos questionar ao Senhor, que ele administra a forma como ele quer administrar. Mas por isso nós produzimos ídolos. Sabe por quê? Porque os ídolos, eles servem aos nossos interesses que nós mesmos fabricamos. Deus, ele é transformado em um ídolo em nosso coração quando nós então tentamos decodificá-lo. Entender o Senhor e conhecer ao Senhor, segundo as Sagradas Escrituras, não é decodificar o Senhor. Deus, ele não é uma mensagem a ser decodificada. Quando nós tentamos decodificar ao Senhor, nós o tornamos passível de controle. Eu vou colocar Deus numa caixa e eu vou manuseá-lo segundo a minha própria perspectiva, segundo a minha própria vontade. Só que o relacionamento com o ídolo, ele é baseado na causa e no efeito. Toda relação com o ídolo é baseado na causa e no efeito. Ou seja, eu tento manipular uma divindade com os botões que eu vou apertando na minha vida, com os ritos que eu faço, com as minhas orações, com o meu jejum. Eu forço o meu ídolo a fazer aquilo que eu quero mediante a minha prática de vida. Ah, quantos de nós já vivemos esse período de achar que Deus era obrigado a fazer alguma coisa porque eu orava 1 hora por dia. Você não tinha um Deus, você não tinha um pai, o que você tinha um ídolo. Porque toda relação com o ídolo é baseado na causa e no efeito. Se eu fizer, ele corresponde. Se eu fizer, e tem que ser bem feito também, porque ele não aceita qualquer coisa, aí ele corresponde. Isso é idolatria ao meu próprio mérito, às minhas próprias obras. E é daí que Martinho Lutero, ele vai ilustrar que a maior idolatria pode ocorrer dentro da própria religiosidade. Talvez nós temos a perspectiva de que o ídolo é aquele fora da religião, quando na verdade nós podemos ser os maiores idólatras desta nação. Quando alguém busca ajudar a Deus a sua salvação por meio das suas próprias obras, ele está de alguma forma tentando Deus a ser o seu devedor. Eu sou um bom crente, eu venho todo domingo aqui, Senhor, pelo amor de Deus, eu faço as minhas contribuições regularmente, como é ensinado, eu venho todo bonitinho, eu não falto, olha só como eu sou bom, anulando totalmente a graça de Deus, o favor imerecido. E Lutero, ele vai desenvolver uma figura chamada de Deus maçã.
Ele vai transformar Deus em um Deus maçã. Ou seja, voltando para Gênesis, é o ídolo do homem e da mulher. É o ídolo que ele elege a si mesmo como um verdadeiro Deus da sua relação, a fim de que a sua vontade seja atendida, irmãos. Esse cenário de identidade, de Deus como doador gratuito, que o Evangelho nos ensina, muitas vezes é substituído por essa identidade de um Deus que é subordinado aos méritos humanos. E esse Deus que precisa ser subordinado ao mérito humano, ele não é o seu Deus, ele é seu ídolo. Um Deus que é subordinado às minhas vontades, ele não é o meu Deus, ele não é o meu Pai, ele é o mero ídolo. E toda a relação com o ídolo é baseado em eu faço e ele é obrigado a corresponder. E é por isso que a Bíblia vai falar do perigo do zelo sem o entendimento. Existem muitas pessoas que são zelosas, mas elas não têm entendimento e por isso são zelosas da forma errada. Você já viu aquela frase, fulano, ele tem boa intenção. De boa intenção o inferno está cheio, irmãos. E a Bíblia diz que todos são indesculpáveis. Ninguém vai poder apresentar uma desculpa para o Senhor dizendo, eu não sabia. O zelo sem entendimento, o zelo sem conhecimento, como nós podemos trazer a figura aqui de Saulo de Tarso, o apóstolo Paulo antes da sua conversão, uma figura emblemática no Novo Testamento, que para mostrar justamente para você como alguém pode ser um idiota útil. Olha o que Paulo fez. Paulo era participante de sistema religioso, ele acreditava que estava servindo ao Senhor, mas a Bíblia diz que Saulo, ele respirava ameaças de morte contra a igreja por amor a Deus. Ele agia com uma identidade de ódio, porque ele não conhecia o Cristo real. Ele tinha o nome certo. Ele tinha o nome do Deus de Israel. Ele sabia na sua mente qual era o nome, mas a sua prática era cega, a sua prática era idólatra, porque ele ignorava completamente a natureza do amor de Deus, a natureza da graça de Deus, a revelação cristã. Enquanto ele não conheceu o Cristo face a face, o seu zelo era sem entendimento. E por amor a Deus ele perseguia o seu próprio corpo. Isso é quase que um narcisismo. É um subjetivismo espiritual e é um problema, porque a modernidade e esse movimento New Age, né, que já não é novo, né, mas é New Age, contribui para esse fenômeno desse narcisismo espiritual que muitas vezes superabunda no nosso coração, porque o que é utilizado, o que é o ego, é o egocentrismo, é o antropocentrismo, que utiliza muitas vezes o conhecimento religioso, mas a validação, na verdade, é de uma autoimportância. Eu uso o nome de Deus, mas na verdade o foco central é a minha pessoa. É uma autovalorização, é uma autoimportância, é uma autovalorização diante daquilo que as Escrituras não dizem. É quando a espiritualidade se baseia na subjetividade e na experiência pessoal. Não, eu creio que é dessa forma, eu tive essa experiência com Deus. Vem outro e tem uma outra experiência com Deus que contradiz aquela experiência. E vem um terceiro, e um quarto, e um quinto. E a espiritualidade, ela não tem mais um padrão, um modelo que é as Sagradas Escrituras, mas agora é uma subjetividade de experiência, é um narcisismo espiritual. Porque se Deus falou assim comigo, esse é Deus. Não, mas se Deus falou diferente comigo, então o meu Deus é diferente do seu. Não, mas se o Senhor falou diferente comigo, é um terceiro Deus. Se aparecer mais um, a gente forma uma quadrilha. Então, em detrimento à objetividade das Escrituras,
nós corremos o risco de formar crentes que foram convertidos a si mesmos. Pessoas que são crentes, mas são crentes de si mesmas, são em si mesmadas. Isso não é característica de seguidor do Evangelho. O Criador, ele entra em sintonia com a vontade da criatura quando se torna um Deus falso, um idólatra, um ídolo. E aqui eu vou reafirmar para vocês nessa manhã: se o Senhor está fazendo demais a sua vontade, você não tem um Deus, você tem um ídolo. Mas isso é só um meio termo, porque o fim de todo relacionamento com o ídolo é o fracasso, é a decepção. Talvez é por isso que existem muitas pessoas que estão decepcionadas com Deus, porque na verdade o que elas se relacionavam não é Deus, é um ídolo. Isso é um problema muito grande. O Deus imaginado ou o Deus das Escrituras? Porque quando nós reduzimos a Deus nessa categoria de ídolo, Deus ele vai se tornar um ídolo quando nós o comparamos com outros poderes. Apenas para dizer, ele é o maior. O que nós lemos? Ou o que está escrito lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 e 5. Deuteronômio capítulo 6, versículos 4 e 5. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, Ele é o esse é o Shamot Israel. O Senhor nosso Deus, Ele é o único Deus. Sabe o que significa único no original? No original hebraico aqui, sabe o que significa único? Único. É que não tem outro. Não existem outros deuses. O que existem são outros ídolos. O Senhor Deus é o único e verdadeiro Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Então, em vez de reconhecer que Ele é o único Deus, nós tentamos decodificar a Deus para tentar controlá-lo ou transformá-lo num objeto da nossa manipulação ou de comparação. Ou quão infeliz é uma vida de comparação, irmãos. O Senhor, Ele não é para ser comparado entre outros. O Senhor é o único Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o vosso coração, de todo o vosso entendimento, de toda a vossa alma, de toda a vossa força. Não há comparação com algum ídolo. Eu amo o meu marido, mas eu amo mais a Deus. Você é idólatra. Eu amo os meus filhos, mas eu amo mais a Deus. Você é idólatra. Eu amo a minha vida, mas eu amo mais o Senhor. Você é idólatra. Porque o Senhor, Ele não é um ídolo para colocar em uma categoria de outros ídolos para dizer, existem outros, mas eu gosto mais de você. Esse é um Deus imaginário. Não é o Deus das Escrituras. Ouve, ó Israel, o Senhor é o único Deus. Nós precisamos retomar isso no nosso coração. É colocar Ele numa categoria superior. É dizer, não há outro como Tu, Senhor. Eu vou Te amar de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o entendimento. Não há alguém que seja antagônico ao Senhor. Não há ninguém que possa competir o meu amor para com o Senhor. Nós nos tornamos idólatras na caminhada e muitas vezes nem percebemos. Olha o que Mateus capítulo 25, versículo 24 ao 27, vai falar. Mateus capítulo 25, versos 24 ao 27. Chegando por fim, o que recebera 1 talento disse: Senhor, sabemos que és homem severo, que ceifas onde não semeastes e ajunta onde não espalhastes. Receoso, escondi na terra o seu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu, porém, o Senhor:
servo mau e negligente. Sabias que eu ceifo onde não semeio e ajunto onde não espalhei? É isso que você sabe a meu respeito? É como se ele estivesse falando assim: é assim que você pensa sobre mim? É isso que você tem de entendimento sobre o meu caráter? Ok. Então se cumpra, portanto, da forma como você acredita. Que entregaste, por que você não entregou o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu voltasse eu receberia com juros o que é meu? Nós já sabemos que esse servo ele foi castigado. Deus ele correspondeu da forma como o servo via o caráter do próprio Deus. Muitos de nós estamos com uma expectativa de que o Senhor será bondoso para conosco, mas nós correspondemos o tempo todo como se Ele fosse severo e mau. Falta-nos clareza das Escrituras para que nós possamos continuar a conhecer ao Senhor, a fim de que nós possamos desfrutar de um relacionamento que seja saudável com o próprio Deus. O problema da relação com o ídolo é que ela sempre está fadada ao fracasso, porque o ídolo sempre nos decepciona. É o que Calvino vai dizer nas suas Institutas e que Tim Keller vai trabalhar muito bem no seu livro Fábrica de Ídolos. A nossa relação com o ídolo está fadada ao fracasso, porque o ídolo sempre nos decepciona. Porque se eu posso fabricar um ídolo, eu sou maior do que aquele ídolo. E se eu não sou perfeito, obviamente o final dessa relação é um fracasso, já que é como um espelho. Eu estou expectando que algo que eu desejo seja feito por intermédio de uma divindade. É o risco da espiritualidade antropocêntrica, como nós vivemos isso nos nossos dias. É uma espiritualidade que parece ser muito boa. É aquela reunião onde a pessoa sobe na plataforma e fala: Deus quer transformar o seu casamento, Deus quer transformar a sua vida, Deus quer mudar você, Deus quer te dar dinheiro, Deus quer te dar isso, Deus quer te dar aquilo. Irmãos, Deus ele pode fazer tudo isso, mas nem de longe isso é prioridade do Senhor. Aleluia. Michael Horton vai advertir sobre um cristianismo sem Cristo, onde a fé se torna uma performance egocêntrica, mas ela é centrada no consumidor e não no Deus que é soberano. Quantos no ano de 2026 adoram ao Senhor só se Ele fizer? É ídolo, não é Deus. Não o Deus das Sagradas Escrituras. Não é sobre o Deus soberano, mas é sobre um ídolo que nós criamos. Porque se a nossa fé não molda a cultura, como é de nossa responsabilidade, a cultura vai moldando a nossa fé e vai criando um Deus que apenas reafirma o nosso estilo de vida. E é por isso que na série Unidade, Fundamento Inegociável da Igreja, o que foi falado é: a igreja não é um grupo de pessoas que se reúnem por afinidades. Porque se nós nos reunirmos por afinidade, nós vamos criar um Deus na nossa mente que apenas reafirma o nosso estilo de vida. Eu crio uma figura para poder reafirmar a forma como eu quero viver a minha vida. Isso não é o Deus das Escrituras. Isso é um Deus, isso é um ídolo. E a gente precisa então entender de um conhecimento relacional e de uma mera informação que nós temos a respeito de Deus. Porque conhecer ao Senhor, como nós lemos aqui em alguns textos, conhecer ao Senhor não é acumular informação sobre Deus, irmãos. Não é você estar aqui de domingo a domingo apenas escutando boas pregações, boas palavras, cantando Isaías 53, cantando Colossenses 1, cantando Salmos. Não é só sobre isso. Conhecer ao Senhor não é nós termos algoritmos espirituais para obter favores, é ser regenerado pelo Espírito Santo de Deus.
por isso que nós lemos em Oséias capítulo 6, versículo 3: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva, a sua vinda é certa, Ele descerá sobre nós como a chuva. A chuva ela não vem do tempo que ela tem que vir, assim como a chuva vem, o Senhor virá com poder e glória sobre as nuvens, mas antes disso acontecer, nós precisamos conhecer ao Senhor. Irmãos, se você é crente, conhecer ao Senhor é o objetivo máximo da sua existência. Conhecer ao Senhor é a prioridade da nossa vida. Conhecer ao Senhor é aquilo que nós deveríamos ter como mais importante. Por isso que eu fico triste muitas vezes e preocupado. Por exemplo, quando nós lançamos um, entre aspas, desafio da leitura bíblica em um ano, e a gente tem que ficar convencendo o crente a ler a Bíblia. Nós vivemos numa geração, irmãos, onde pessoas não trazem mais Bíblia para a igreja. Nós vivemos em uma geração onde, se alguém dobrar o joelho e orar numa cadeira, talvez as pessoas vão achar estranho. Nós vivemos em uma geração em que coisas boas foram deixadas de lado a fim da modernidade de um ídolo que nós criamos na nossa mente e chamamos de Deus. O objetivo do cristão hoje é de conhecer ao Senhor. Mas como que você conhece ao Senhor se não for por intermédio das Escrituras? Como que você conhece ao Senhor se não for por intermédio da comunhão entre os irmãos? Como você conhece ao Senhor se você criou um ídolo na sua mente a fim de que Ele possa realizar os seus sonhos, os seus objetivos? A Bíblia é clara dizendo que aquele que prioriza ganhar dinheiro é servo de Mamon. Todo mundo aqui precisa de dinheiro, irmãos. Todo mês, é como aquela música antiga: todo dia o pecado vem, todo dia o boleto vem. Isso é um fato. Mas isso não pode ser prioridade da nossa vida. A prioridade da vida do cristão é conhecer o Senhor como o objetivo final da nossa existência. Se a eternidade é conhecer ao Senhor, a eternidade ela já começou. Ou você acha que você vai ficar aqui na terra criando ídolos no seu coração, não conhecendo ao Senhor, e quando Ele voltar Ele vai dizer assim para você: agora você vai ter tempo de me conhecer? Será que é isso que vai acontecer? Leia comigo aqui, Mateus capítulo 7, versículo 22 e versículo 23. Mateus capítulo 7, versículos 22 e versículo 23. O que está escrito aí? Muitos naquele dia. Qual o dia? O dia que o Senhor virá. Vão dizer: Senhor, Senhor, era crente. Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? Em Teu nome nós não expelimos demônios? Em Teu nome nós não fizemos muitos milagres? Em Teu nome eu não visitei muitas pessoas? Em Teu nome eu não fiz muitas doações? Em Teu nome eu não fui em todos os de casa em casa que tinha do ano? Eu não fui no encontro de oração? Em Teu nome eu não postava aquele texto no Instagram dizendo: ai, como eu te amo? E Ele vai dizer a essas pessoas: o
tempo que você tinha de me conhecer, você não utilizou. Eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Irmãos, de Deus não se zomba. O que o homem plantar, certamente ele vai colher. O tempo de conhecer ao Senhor é hoje, é agora. Você não sabe nem se você vai estar vivo daqui a 10 minutos. Nós não conseguimos controlar nada. Nós podemos fazer atividades físicas, fazer exames, nós podemos estar bem com a nossa saúde, mas nós não podemos controlar nada da nossa vida. O Senhor é soberano sobre todas as coisas, e o tempo de conhecer ao Senhor é hoje. E galardão de quem conhece o Senhor hoje é conhecê-lo eternamente. Mas galardão de quem não quer conhecer ao Senhor hoje é: apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade. O galardão ele será entregue para quem conhecer ao Senhor agora. A eternidade, ela é para conhecer ao Senhor, porque nós não conseguimos conhecê-lo na sua plenitude, mas nós temos aquilo que Ele resolveu se revelar através das Sagradas Escrituras. Priorizar conhecer ao Senhor vai tirar o controle da nossa vida. Você está controlando demais a sua vida. Idólatra. Nosso coração é uma fábrica de ídolos. E é por isso que nessa semana eu chorei bastante, porque eu falei: Deus, nos perdoa. Porque a gente prioriza tanta coisa, mas tanta coisa. Lendo as Sagradas Escrituras, eu pensei: a gente prioriza tanta coisa, cara. A gente gasta tanto tempo com tanta coisa. A gente gasta o nosso tempo com tanta bobagem. Porque nós somos idólatras. A gente bate no peito e fala dos católicos: ai, como eles são idólatras. Você é idólatra igual. Eu sou idólatra igual. Porque se a prioridade de todo cristão é de gastar tempo e conhecer ao Senhor, não é isso que nós estamos fazendo, irmãos. E a gente está achando que Deus é idiota. Que quando Ele voltar, Ele vai esquecer tudo. Gastamos os nossos tempos com pecados, gastamos o nosso tempo com maledicência, com falta de unidade, gastamos o nosso tempo com redes sociais. Se tem algo que a gente não vai poder dizer para o Senhor é que nós não tivemos tempo. Eu não posso viver sem minha rede social, Pedro, você não entende, eu sei, você é idólatra. Você vai preferir ir para o inferno com as duas mãos do que arrancar uma mão. Você vai preferir ir para o inferno com os dois olhos do que arrancar um olho, eu sei. Isso faz parte da natureza humana. É por isso que nós precisamos confiar na dependência do Senhor, no Espírito Santo que habita em nós. O tempo de conhecer ao Senhor é hoje, irmãos. A eternidade é apenas uma resposta àquilo que nós fazemos hoje. Priorizar em conhecer o Senhor vai nos tirar do controle da nossa vida. Essa idolatria que nós temos do mérito do controle é o Deus maçã que Lutero citou aqui. Em seu catecismo maior, ele vai escrever contra a idolatria e ele vai dizer que de fato isso é uma tentativa de forçar a Deus a nos dar a salvação por intermédio das nossas obras.
Quando nós confiamos em nosso merecimento, nós transformamos o Deus da graça, que faz porque nós não merecemos, em um Senhor feudal, ou seja, Ele nos deve alguma coisa. É como se eu pudesse viver a minha vida do jeito que eu quisesse, mas no final de todas as coisas, Ele me deve a salvação. Nós utilizamos sim Deus como um mecanismo de causa e efeito. Muitas vezes nós tratamos Deus como um algoritmo, como uma máquina. A gente quer apertar os botões, as minhas orações, as minhas contribuições, os meus rituais, porque Ele é obrigado a reagir àquilo que eu faço. Isto é idolatria. E os idólatras não herdarão o reino dos céus. Nós retiramos a soberania e a liberdade que Deus tem de fazer aquilo que Ele quer, do jeito que Ele quer, tornando-o um meio para o fim, que é nos abençoar. Então, de fato, o exemplo de Paulo, ele nos exorta, porque muitas vezes nós temos aparência de piedade, somos piedosos, mas enquanto ele achava que amava a Deus, ele perseguia a igreja. Então ele atacava pessoas em nome de Deus. Aqui não acontece isso, graças a Deus, mas ele atacava pessoas em nome de Deus. Por quê? Porque no seu coração o que ele tinha construído era um ídolo. Deixa eu te falar uma coisa, todas as vezes que você abre a sua boca para poder falar mal de alguém e ataca alguém em nome de Deus, você só revela a sua idolatria. Porque você desenhou uma caricatura de Deus no seu coração, achando que é o Deus das Escrituras. Todas as vezes que nós correspondemos com Deus, diferente daquilo que as Escrituras exigem que nós devemos corresponder, nós apenas estamos revelando: isso que está no seu coração não é Deus, isso que está no seu coração é um ídolo que você mesmo criou. É por isso que nós devemos corresponder à graça. A Escritura nos ensina que esse relacionamento com Deus, baseado na fé, é um fundamento pautado na gratuidade do caráter de Deus, incondicionado. Por quê? Porque Ele quis. A igreja, ela comete muitos erros hoje porque ela é desgarrada da historicidade. Muita gente fala bobagem porque não conhece a história. Muita gente está desgarrado do que é verdade porque não olha para trás. A fé é a certeza das coisas que se esperam, porque está solidificada no que é fato, no que aconteceu. E hoje nós temos, eu preciso contextualizar essa mensagem um pouco mais, nós temos aí a ilusão dessa espiritualidade digital. Eu vou utilizar aqui, com a licença poética, alguns termos que eu li esses dias, dessa espiritualidade digital, que em uma era de algoritmos, todos aqui sabem do que eu estou falando, nós corremos um risco, irmãos, um sério risco de terceirizar nossa comunhão com Deus para as plataformas digitais. Porque elas nos oferecem uma espiritualidade, mas uma espiritualidade sem abalo, uma espiritualidade sem cruz, sem sermos confrontados pelas relações. Ah, eu congrego em tal igreja. Qual igreja que você congrega? Aquela online. Vê um versículo bonito e posta o versículo, mas não sentou para ler a Bíblia e ter um tempo para refletir. Espiritualidade digital. Terceirizamos a nossa comunhão com Deus em algoritmos. E os algoritmos, eles vão criar uma espiritualidade sem confronto, uma experiência da fé, mas como se fosse uma curadoria, sem preferência de consumo. É uma bolha digital. E essa bolha, ela vai eliminar esse aspecto desafiador e transformador da revelação divina. Esse processo que deve ocorrer em alguns mecanismos que nós vemos hoje. Zona de conforto estático.
O algoritmo hoje ele opera por meio de ciclos de retroalimentação. E eles antecipam as ações do usuário com base nos seus dados do passado. E quando nós levamos isso para a espiritualidade, nós vamos ver que a espiritualidade está sendo mediada por sistemas digitais, ou seja, é um conforto estático que não nos confronta, onde o indivíduo é constantemente exposto a conteúdos que reafirmam as suas próprias inclinações. E por isso evitam qualquer tipo de confronto ou de alteridade, em vez de um confronto com o totalmente outro, que é o divino, as sagradas escrituras, a relação com os irmãos. Então a fé agora, ela se torna uma extensão das preferências do eu, é o self. Eu crio um Deus baseado nas minhas preferências e eu me relaciono com as pessoas pautado nas minhas preferências. Porque eu não quero sair da minha bolha cultural, da minha esfera imunológica. Então eu quero continuar como os fariseus que erravam porque acreditavam no que era falado e não naquilo que era escrito. Jesus disse: vocês erram porque vocês não conhecem o que está escrito. Vocês ficaram apenas com aquilo que foi dito. Então essa construção dessas esferas imunológicas, elas indicam esse espaço espiritual como um algoritmo, e funciona justamente dessa forma. É um ambiente que ele é artificial, controlado para proteger o sujeito de qualquer hostilidade. O meu Deus, ele não pode ser hostil comigo. Os meus irmãos, eles não podem ser hostis comigo. Incômodo real, misericórdia. Mas isso trata-se de uma espiritualidade sem dor, sem abalo, onde o ser humano ele é apenas reafirmado, jamais confrontado pelas suas falhas, jamais confrontado pelo seu pecado. Ou seja, é um evangelho sem cruz, é um Cristo sem cruz. E a verdadeira espiritualidade, irmãos, ela não opciona, mas ela exige uma confrontação com a cruz. Aqueles que querem vir após mim, negue-se a si mesmo, tomem a sua cruz e siga. Cruz é elemento de escândalo, de morte do eu. E os algoritmos, eles tentam totalmente omitir isso, porque isso não é consumível. Isso não vende. Isso não enche igreja. Por isso que eu afirmei, quando a fé ela não molda a cultura digital ela vai moldando muitas vezes a nossa fé, porque nós estamos agora baseados na lógica do engajamento. Entende isso? É um cenário de espiritualidade que deixa de nascer da revelação objetiva das escrituras, e ela agora passa a nascer de uma curadoria algorítmica. É aquilo que a bolha me entrega. E nós vamos vivendo a nossa vida dessa forma. Nós não fazemos mais como os bereanos. Vamos conferir nas Sagradas Escrituras para ver se de fato é isso. E quando você olha, por exemplo, para as inteligências artificiais, as pesquisas que são relatadas no final de 2025, são que as perguntas fundamentais são da alma. O que as pessoas estão perguntando para as inteligências artificiais é quem eu sou. Qual é o meu problema? Como eu posso viver? Elas querem ser respondidas, mas não de acordo com as Sagradas Escrituras, mas com a tendência digital que é prevista pelas máquinas, pautada nas minhas escolhas do passado, e vão me entregar algo que não me confrontam, mas que apenas reafirmam quem eu sou. As pessoas hoje estão sendo orientadas por espiritualidade digital e não pela tradição ou pela palavra do Senhor. Irmãos, virão dias, e esses dias estão próximos. O salmista diz que lâmpada para os nossos pés é a palavra.
somente terão luz em seu caminho aqueles que se firmarem na palavra. Esses dias eu escutei numa mesa de um amigo, achei engraçado, mas é triste. Não, é porque lá na sua igreja tudo é palavra. Desculpa, mas é o que tem, né? Não, lá tudo é palavra, né? Se a gente está ruim com a palavra, imagina sem, né, irmãos? Né, Hércules? Se a gente está meia boca com a palavra. Vou saltar algumas coisas que eu escrevi aqui, mas eu quero orientar os irmãos nessa manhã. Irmãos, nós como igreja, nós precisamos resistir à tentação de trocar a meditação nas Escrituras e a comunhão dos santos por apenas espiritualidade digital. E aqui entenda-se por espiritualidade digital é tudo aquilo que você faz que é artificial. E eu vou voltar no que eu estou falando. Não é obrigado não. Mas você que entrar nesse lugar aqui, desejar se ajoelhar nessa cadeira e orar, faça. Irmãos, tragam Bíblia para o culto. Você já refletiu por que você não anda mais com a Bíblia debaixo do braço? Está com vergonha do Uber te zoar? Porque aqueles que negarem o Senhor aqui na terra, Jesus o negará diante do Pai. Você já parou para refletir? Por que você já não faz mais algumas coisas que você fazia no passado e que não eram erradas, mas eram práticas saudáveis? É porque a gente digitalizou a nossa espiritualidade, irmão, e a gente não tem percebido essas coisas. Práticas que são válidas e que parecem simples demais, mas o Evangelho é simples. Ele é puro e simples. Então nós como igreja, nós devemos resistir a essa tentação de trocar a meditação nas Escrituras por aquilo que é mais agradável, plausível. Pedro, mas eu leio a Bíblia no meu celular. Eu sei que dá para ler, mas eu também sei que não dá para ler. A alma humana, criada à imagem de Deus, ela não é codificável, assim como Deus também não é. Então nós só vamos encontrar essa saciedade das nossas almas no pão da vida, que é Jesus. Olha o que está escrito lá em Jeremias capítulo 9, 23 e 24, como nós já lemos. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloria deve se gloriar nisso, em entender e me conhecer. Olha essa expressão, em me entender e me conhecer. E eu que sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Irmãos, se tem uma oração que eu faço em 2026, não é que você seja abençoado, é que você conheça o Senhor. Eu não oro para que o Senhor te dê dinheiro, eu oro para que o Senhor te dê a presença dEle. Eu não oro para que essa igreja seja uma igreja lotada de pessoas vazias. Eu oro para que o Senhor possa encher os nossos corações, para que nós não sejamos como um sepulcro caiado. Por isso que um autoexame é necessário nessa manhã. E aí eu quero que você faça esse autoexame. Eu estou me relacionando com Deus, que se revelou na palavra, ou eu estou se relacionando com uma imagem que eu criei para o meu próprio conforto? Será que eu tenho um Deus que eu chamo de Pai,
Ou será que eu tenho uma divindade que é meu ídolo? Porque, irmãos, se você foi frustrado na caminhada em algum momento e acha que é Deus, é porque você é idólatra. Não há sombra de variação no caráter de Deus, irmãos. É a nossa perspectiva que está errada. Ele não mudou o plano, Ele não mudou a ideia. É nós que estávamos esperando coisa que Ele não prometeu. É a gente que colocou nele uma responsabilidade que não é dele. Deus, ele vela pela palavra dele, para que se cumpra a palavra dele, não a nossa expectativa. Então, num relacionamento, onde há maturidade no relacionamento, a gente não é frustrado por expectativa. A gente precisa ser confrontado na relação. Será como é que está sendo o seu relacionamento com Deus? O que nós precisamos fazer, irmãos, como Paulo, é considerar todas as nossas insígnias, todos os nossos méritos, tudo que a gente consegue conquistar, tudo que você conseguiu juntar ao longo da sua vida, tudo que você tem, se comparado a Cristo, é bosta. Fezes. Vamos usar um eufemismo para ficar mais bonito, né? Esterco. Para você ver o nível de comparação que não existe nas Escrituras. Paulo, quando olhou para tudo que ele tinha conquistado, se comparado com Cristo, ele disse: isso tudo eu considero como esterco, para ganhar a sublimidade, sabe de quê? Do conhecimento de quem é Cristo. Presta atenção, irmãos, Paulo não está dizendo que ele considerou tudo como esterco por causa de Cristo. Ele está falando que ele considerou tudo como esterco pelo conhecimento que ele poderia ter a respeito de Cristo. Ele está falando sobre uma vida em conhecer e prosseguir em conhecer a Jesus, que é a prioridade de todo cristão. Nós sabemos que o Deus, o verdadeiro Deus, ele não se alimenta de sacrifícios. Deus, ele não se alimenta de performance humana, a gente sabe disso. Ele é o doador, ele é o mantenedor. Ele, como cantamos aqui, Colossenses capítulo 1, ele sustenta todas as coisas pela sua palavra. Mas existe algo que nós devemos corresponder com ele, irmãos. A soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. A soberania de Deus não anula aquilo que nós devemos corresponder com aquilo que Ele fez. Não é porque a gente é moderno, a gente é reformado. Se necessário for, eu considero isso como bosta. Para buscar a sublimidade de conhecer quem Cristo é. Qual é o Cristo das Escrituras? E para isso, o Espírito Santo, ele tem que desmascarar do nosso coração todos os ídolos. Todos os ídolos que são muito piedosos, para que ele possa nos conduzir à verdade revelada. Ou seja, para que Deus, o único e verdadeiro Deus, seja glorificado nas nossas vidas. Mas isso não vai acontecer até que de fato nós possamos conhecê-lo e prosseguir em conhecer. Muitos naquele dia farão. Muitos naquele dia dirão: eu fiz, e gastei todo o tempo que eu tinha para te conhecer. Eu creio que não é isso que vocês querem, e não é isso que eu quero também para essa igreja, não é isso que eu quero para minha casa. E eu oro, irmãos,
nessa manhã, para que o Espírito Santo de Deus abra os olhos do nosso entendimento. Pai, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor nessa manhã, quebre os ídolos do nosso coração, Senhor. Quebre os ídolos do nosso coração, Senhor. Quebre os ídolos do nosso coração, Senhor. Desmascare os ídolos do nosso coração, aqueles que nós criamos e chamamos de Deus, aquela caricatura de Jesus que nós criamos e achamos que é a tua vontade, mas não é segundo as Escrituras, Pai. Nós abrimos mão do nosso conhecimento, da nossa vontade, nós abrimos mão de todas as coisas pela plenitude de conhecer quem o Senhor é verdadeiramente. Essa manhã fira o nosso coração, Senhor. Fira o nosso coração nessa manhã. O povo de Israel estava no deserto e Moisés subiu na montanha para ter um tempo com Deus. E tendo um tempo com Deus, para o povo de Israel, Moisés demorou demais. E quando eles acharam que Moisés estava demorando demais, eles resolveram criar um ídolo. Porque muitos de nós temos dificuldade de manter o relacionamento com Deus, porque na nossa perspectiva Ele demora demais. E quando Ele demora demais a responder, nosso coração prontamente produz um ídolo de acordo com as nossas necessidades. Moisés, quando desceu com as tábuas da lei nas mãos, o povo estava celebrando lá embaixo. E é engraçado esse texto, porque enquanto o povo estava construindo o ídolo, Deus não mandou Moisés descer. Mas depois eles começaram a ficar felizes, celebrar lá embaixo. E Deus disse para Moisés assim: desce porque o povo está doido. Eles não conseguem nem mais diferenciar o que é Deus de um ídolo. Eles celebram o ídolo como se fosse Deus e acham que Deus é um ídolo. Desce! Porque aqueles que não compreendem os profetas e a lei, eles também não compreenderão a verdade do Cristo. No Novo Testamento nós lemos esses dias o rico e o Lázaro quando foram para o seio de Abraão, né? E o rico falou que queria que pelo menos Lázaro molhasse a ponta do dedo, porque ele estava, né, com muita sede, o lugar que ele estava muito quente. E Abraão disse assim: mas não tem nem como, porque tem um abismo aqui, a gente não consegue nem se comunicar, nem passar para ir para cá. Falou assim: ah, tudo bem, então pelo menos mande alguém lá falar com os meus parentes sobre essa realidade desse lugar. Aí Abraão disse assim: olha, eles têm a lei e os profetas. Se eles não entenderem a lei e os profetas, mesmo que alguém ressuscite dentre os mortos, eles também não ouvirão. Jesus ressuscitou dentre os mortos e eles não ouviram, porque eles não entenderam a lei e os profetas. Jesus está no Monte da Transfiguração e se transfigura diante de Pedro, Tiago e João. E aparece Elias e Moisés, estão conversando, mas de repente vem uma grande luz e depois vem uma voz do céu dizendo: este é o meu filho amado, a ele escutai. E quando a luz cessou, não tinha mais Elias e não tinha mais Moisés, agora só tinha Cristo. A
revelação da lei e dos profetas está em Cristo. Quer conhecer a Deus? Conheça a Cristo, pois Ele é a expressão exata do caráter de Deus. Quer ser como Cristo? Conheça Cristo. Quer ser um verdadeiro cristão? Conheça Cristo. Amém? Fique de pé, vamos entoar uma canção nesse momento.